Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos, mais um programa extraordinariamente importante na sequência do programa anterior sobre pensões, reformas. A nossa convidada é a doutora Margarida Aguiar, economista do Banco de Portugal, antiga secretária de Estado de Segurança Social e, como sempre, Henrique Medina Carreira. Boa noite a ambos. Doutor Medina Carreira, recebi dezenas de mails de pessoas que gostaram do nosso programa, acharam que foi um programa muito importante, mas não se consideram suficientemente esclarecidas, porque não entendem como é que, tendo andado descontado uma vida inteira, com longas carreiras contributivas, agora estão sujeitos a cortes de 300, 400, 500 euros por mês, com a expectativa de não voltarem a recuperar estes cortes, e as pessoas não conseguem perceber para onde é que foi o dinheiro delas. Algumas falam dos fundos de pensões, dizem, mas então e o dinheiro dos fundos? Para onde é que foi o dinheiro dos fundos? Outras pessoas dizem, eu estou a construir uma casa. Há um senhor, eu creio que é das Forças Armadas, que diz, eu estou a construir uma casa, estou a pagar um empréstimo à banca, tenho uma mensalidade de 900 euros por mês, tinha uma reforma de 1.800 euros, essa reforma agora caiu para 1.400, tenho que sustentar o meu filho que está desempregado. As pessoas não entendem para onde é que foi o dinheiro dos descontos. O que é que se diz a esta gente? Judite, é muito fácil de explicar. O que acontece é que esse dinheiro que as pessoas descontam mensalmente nas empresas ou no Estado é o dinheiro com que no mês seguinte se paga aos pensionistas. Quer dizer, esse dinheiro praticamente nem está de tempo nenhum nas mãos do Estado. Assim, numa empresa, descontam-lhe tantos por cento a TVI, e a TVI entrega à Segurança Social. E a Segurança Social, com aquilo que lhe descontaram assim, vai pagar a um pensionista da Segurança Social. Quer dizer, o dinheiro não fica retido. O dinheiro não fica retido. É claro que isto tudo, e para a semana nós teremos a oportunidade de falar dos partidos políticos, isto tudo é da mentira permanente com que este país tem vivido, numa democracia de mentiras, porque as eleições só se ganham com mentiras. Porque desde há muitos anos se sabe que este problema das pensões é um problema que tem que ser bem agarrado. Eu fiz parte, há 17 ou 18 anos, da comissão chamada do Livro Branco, que produziu um relatório que anda por aí, quem quiser pode vê-lo. Portanto, já nessa altura havia a consciência de que isto deveria ser mexido. Isto não foi mexido nessa altura, por 97, 98, e foi mexido mais tarde, na chamada Reforma de 2007. Mas a Reforma de 2007 deu uns retoques, não foi para resolver o problema, foi para atrasar o problema. Quer dizer, a virtude da Reforma de 2007 é, em vez disto, entre aspas, falir em 2020, falir em 2030. Quer dizer, o problema continua. E continua por razões óbvias. A demografia de que nós falámos há dias, a demografia, cada vez nasce menos gente e cada vez as pessoas idosas duram mais. Bom, portanto, tem a reforma mais tempo. Mais tempo, duram mais e, por conseguinte, vão recebendo até ao fim da vida. Hoje vamos falar da economia. Sim. A outra grande falha da situação é a economia. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Temos que esclarecer ainda duas coisas. Também, você depois pergunta, mas deixe-me esclarecer outra coisa que não está na cabeça de quase ninguém. É que a Constituição e as garantias que a Constituição dá assentavam num pressuposto, quer dizer, assentavam num pressuposto, estava implícito na decisão, era do tempo em que o Estado fazia dinheiro. Nós fazíamos escudos, portanto, escudos nunca faltavam. Por conseguinte, o Estado pagaria sempre. E hoje o Estado não faz dinheiro. Hoje nós temos o dinheiro do euro, que, enfim, é emitido lá pelo Banco Central Europeu, e temos o dinheiro que temos. Com o seguinte, economia em baixo. Pessoas a viver demasiado, enfim, muito mais do que aquilo que já viviam. Pouca gente para pagar as pensões a esses que vivem cada vez mais. E uma economia que está em cacos. Eu ontem fiz as contas. Se o Banco de Portugal vier a acertar nas previsões para 2013, a economia de 2013 vai ter o mesmo valor que em 2000, 13 anos antes. Quer dizer, a nossa economia está a cair, de tal maneira que já vamos igualar a economia de há 13 anos. Ora, esta economia não dá dinheiro para se pagar as pensões de reforma. Sim. Oh, doutora Margarida, e o que é que aconteceu ao dinheiro dos fundos? As pessoas perguntam, então e o dinheiro dos fundos? Para onde é que foi o dinheiro do fundo do CTT e da PT e disto e daquilo e daquilo outro? As pessoas não conseguem perceber o que é que aconteceu ao dinheiro dos descontos. Pois, é preciso ser muito claro em relação a isso. Certo, mas como explicou o Dr. Medina Carreira, de facto o que acontece é que as contribuições que entram no sistema
saem no mês seguinte para pagar pensões. E o que nós tentámos explicar no programa anterior é que justamente como temos cada vez menos contribuintes, cada vez menos ativos a pagar contribuições e como temos cada vez mais pensionistas a receberem pensões, de facto o que entra não é suficiente para o que sai. E no fundo, a conclusão que nós temos que tirar disto tudo é que o Estado andou a prometer aquilo que não podia dar. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esse tema. De facto, hoje estamos perante esta situação de um Estado que não tem dinheiro para honrar o que prometeu às pessoas, porque prometeu aquilo que não podia dar. E isto tem que acabar. Não, Evidentemente que temos agora um conjunto de pessoas, foram estas, as pessoas que têm pensões superiores a 1.350 euros, que foram, no fundo, as vítimas são essas que estão a sistema. protestar. Sim. São essas, naturalmente, claro. ilegitimamente. Porque, vamos lá ver, são pessoas que, de facto, contribuíram a vida inteira, fizeram os seus descontos, de acordo com aquilo que a lei estipulava em cada momento, organizaram as suas vidas, assumiram os seus compromissos. Atenção que os pensionistas, neste momento, são uma espécie de uma segurança social informal, porque muitos desses pensionistas estão a ajudar filhos que estão desempregados, estão a ajudar netos, estão a ajudar na educação, estão a ajudar na habitação, têm encargos muito superiores àqueles que tinham numa situação normal e agora, de facto, com esta redução, vêem a sua situação bastante dificultada. Portanto, têm todo o direito, é uma, digamos, uma preocupação e legítima que, neste momento, estejam, de facto, a sofrer reduções das suas despesas. Agora, também há aqui um aspecto importante, é que se há pensões no país que foram concedidas sem regime contributivo, sem contribuições suficientes para justificar as pensões que são pagas, pois então mexa-se nessas pensões. Mas essas são baixinhas. Há regimes especiais, há muitas pensões que foram concedidas em situações muito especiais. Mexam-se nas pensões que não foram financiadas com descontos. Mexa-se nas pensões que foram atribuídas sem verificadas as condições que são exigidas à maioria esmagadora dos pensionistas. Que perguntam porque não percebem qual é a diferença entre pensão e reforma. Bom, é a mesma coisa. É que o que acontece é que na Segurança Social... É uma prestação para quem deixou de trabalhar para a realidade. Nós na Segurança Social falamos em reforma. E no sistema público. A Caixa Geral de Apresentações fala em Isso é uma questão de nomes. aposentação. É uma questão de nomes, mas estamos sempre a falar. Mas essa também é uma pergunta que as pessoas faziam. O dinheiro dos fundos foi o Estado que ficou com ele. O que é que acontece? Há muitos anos esta parte, também vamos ver isso. Mais uma mentira, que era para mostrar déficits menores que aqueles que a gente tinha. As receitas extraordinárias. Em 10 anos, só para termos uma ideia... Há 10 anos começámos com essa mentira. Em 12 anos, só para termos uma ideia, entre 2001 e 2011, foram transferidos para o Estado qualquer coisa como 11,5 bilhões de responsabilidades. 11,5 bilhões. A última transferência, de monta para o Estado ocorreu em 2011 com a transferência dos fundos de pensões da banca para o Estado. O que é que acontece? É que quando o Estado recebe as reservas financeiras que supostamente serão necessárias para pagar as pensões, pois se esses fundos forem utilizados para pagar outro tipo de despesas, o Estado naturalmente que vai ter que arranjar forma de financiar essas pensões no futuro. Quem é que vai pagar essas pensões no futuro? São os contribuintes, através dos impostos. O problema é sempre o mesmo. O problema então é insolúvel. O problema é sempre o mesmo. O problema é sempre o mesmo. A transferência de um fundo de pensões pode resolver um problema orçamental imediato, um problema de tesouraria, mas as responsabilidades com essas pensões ficam do lado do Estado. E depois o Estado tem que satisfazer essas pensões. Se gastou o dinheiro noutro tipo de despesas, como é que vai assegurar essas pensões? Doutora Margarida e doutor Medina, há uma outra coisa que eu creio que também está aqui a introduzir algum ruído na compreensão do problema, que é o facto de, nos últimos tempos, enfim, desta área, economistas nomeadamente, que acham que põem o foco na opção política e que dizem que
poderiam ser encontradas outras alternativas de financiamento, de forma a que não se tivesse que mexer nas pensões, e que questionam a lógica da insustentabilidade do atual regime de segurança social. O que é que se responde? Eu nem perco tempo com isso. Não? Não perco tempo com isso. Se você não tiver economia, não tem solução para nada. Eu cito estes números há imenso tempo. Foi isso que me valeu o desejo de internamento em casa de repouso mental por parte de alguma gente. Nos últimos 30 anos, a economia portuguesa cresceu em média anual 2,4. Sabe quanto é que cresceu em média anual o montante das pensões? 5,8. 5,8. Para uma economia que cresceu 2,4. Isto permitiu dizer-me há 8, 9 anos que nós íamos falir. Só com esta conta. Portanto, não vale a pena perder tempo com isso. Se nós não conseguirmos ter uma economia que cresça 3, 4, 5%, isto não tem resposta. Mas estes cortes representam 400 milhões de euros. Eu sei, certo? Não seria possível ao Estado ir buscar esses 400 milhões de euros para outros lados, de forma a poupar esta gente? O problema não é esse. O problema não é esse. É que as pessoas estão só a olhar para depois da manhã. É que este problema está instalado demograficamente nos termos que a gente referiu. As pessoas agora têm aos 65 anos uma esperança de vida de 20. Daqui a 10 anos têm uma esperança de 25. Percebe? Se a economia não acompanhar isto, não há solução. E ninguém sabe como é que a economia vai responder nestes termos. Assim, não vale a pena perder tempo com isso. Isso é politiquice barata. Eu nem perco tempo a responder a essas pessoas. Mas há muito dinheiro. Se nós não pagássemos o BPN, claro, nós não devemos pagar o BPN, porque aquilo foram crimes sobre crimes, e nem vai acontecer coisa nenhuma àqueles que fizeram os crimes. Mas o BPN é uma vez na vida. Percebe? Depois lá 5 mil milhões, não devíamos pôr, porque aquilo é crime, mas temos que pôr. Mas isto que estamos a falar é todos os meses, é todos os anos. Percebe? Hoje as pensões são 10 mais 14, são 24 mil milhões por mês, por ano, 24 mil milhões todos os anos. É crescer, claro, crescer, porque cada vez há pessoas mais idosas. Portanto, não vale a pena arranjar, digamos, estes pequenos disfarces. Também foi com disfarces que esse livro da Comissão de há 17 anos se pôs aquilo de parte. Não, tal, isto vai-se resolver. Há sempre umas pessoas que resolvem tudo. Mas que depois, quando as pessoas complicam, fogem. E nem se acusam. Bom, portanto, com o livro branco foi assim. Com essa reforma de 2007 também, a reforma apreciada no mundo todo, já está esgotada. Portanto, tudo isso são pachos quentes. Não vale a pena perder tempo com isso. Com esta demografia, com esta economia, não há pachos quentes. Não há pachos quentes. E quando se disser às pessoas que estes cortes nas pensões poderão ser permanentes e não transitórios? Bom, é o Governo que deve vir explicar. Isto que nós estamos aqui a explicar, era o Ministro das Finanças que devia estar aqui a explicar. E que já devia ter explicado. Como é evidente. Porque o Governo deve explicar a origem das dificuldades. Mas, Jorge Dito, vamos lá ver uma coisa. Quer dizer, estes cortes devem ser vistos num contexto de necessidade e de, digamos, urgência orçamental, porque o Estado precisou de ajustar a sua despesa, no fundo, de ajustar a sua despesa. A senhora acredita que os cortes não vão ser definitivos? Aqueles 4 mil que o Primeiro-Ministro é definitivo. Eu estou a constatar o seguinte. Não, estas pessoas que perderam 200 e 300 e 400 euros por mês na reforma. Estes cortes estão apresentados num conceito, digamos, num momento, num contexto de necessidade e de emergência orçamental. Eu acho que era muito importante que nós aproveitássemos exatamente o facto de estarmos em crise e estarmos numa situação de urgência para urgentemente reformarmos o sistema.